Saravá, queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Dia desses eu estava assistindo a um vídeo do canal da família Tea, Templo Espiritualista Aruanda, de Pai Felipe Brasil, que eu recomendo imensamente. Estou sempre falando desse canal, porque é um canal que traz muito assunto bom e também abre os caminhos para outros dirigentes trazer as suas opiniões sobre a Umbanda. Então ele é muito importante e eu recomendo muito. Mas o Pai Felipe Brasil, como eu estava falando, ele disse uma coisa muito extraordinária, que é verdade. Quando eu também comecei na Umbanda, isso na década de 80, vejam só, quando eu comecei na Umbanda, eu percebi que ninguém falava de onde ela surgiu. Não havia, por exemplo, escolinha ou aulas ali dentro que explicasse a origem da Umbanda, quem eram os guias, por que haviam guias. Nós entrávamos na Umbanda porque encontrávamos ali uma luz absurda, extraordinária, todo mundo sabe como é, o choque que a gente tem quando conhece a Umbanda pela primeira vez, e ficava ali trabalhando, se doando, dando parte de si para ajudar as pessoas. Era uma coisa assim, meio assim. E nós nunca tínhamos ouvido falar de Zélio Fernandino de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, nem sabíamos, vejam só, que havia um livro importantíssimo dentro da Umbanda e que todo mundo que é umbandista deveria conhecer. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal onde nós falamos de Leal de Souza, a sua vida, quem ele foi, e é uma vida extraordinária, uma mediunidade incrível, vale a pena conhecer. Mas o que nós queremos dizer com isso, nós queremos trazer o seu livro, este livro importantíssimo, de 1933, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas da Umbanda. Este livro é um marco dentro do culto umbandista. E também tem outro, eu não tenho ele físico aqui, o livro de Leal de Souza, eu tenho ele em PDF no computador, por isso eu não posso apresentar para vocês, só vou apresentar, como eu já apresentei a capa aqui. Mas este outro livro eu tenho, que é No Mundo dos Espíritos. Este livro aqui, bem fininho, né? Bem facinho de ler, mas é um livro indispensável que todo mundo deveria conhecer. De Leal de Souza. Ele se encontra à venda, você encontra ele para comprar. Ele foi escrito em 1920, na década de 1920, quando Leal de Souza ele era repórter do jornal A Noite e ele publicava artigos muito interessantes falando de visitações que ele tinha, que ele fazia, não só a centros espíritas. Quando eu digo centro espírita, é kardecismo. Centro espíritas kardecistas, que essa palavra não existe, mas eles não gostam, inclusive, que a gente fale, mas é centro espírita. E também centros de Umbanda que estavam nascendo. Ele fala da sua chegada pela primeira vez no terreiro da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, com Zélio Fernandino de Moraes, também o choque que ele teve. Então é incrível, é maravilhoso conhecer, e é escrito de uma forma magistral, de uma forma jornalística, de uma forma seca e bem descrita de como eram esses cultos nascentes nesse período. Inclusive, a doutrina espírita deveria também ler este livro aqui. Por quê? Porque ele fala também das primeiras sessões espíritas no Brasil. Como eram, como as entidades atuavam, tudo ele conta aqui. Então é um livro também útil para a doutrina espírita, que deveria conhecer. Se conhecesse, talvez não dissesse tanta bobagem, às vezes, sobre a nossa querida Umbanda. Não é verdade? Vinícius Polarini, um amigo recente das redes sociais, ele fez uma observação muito importante, dia desses, que realmente a minha ficha não tinha caído sobre isto. Ele conta o seguinte, que quando a Umbanda surgiu, nos primeiros tempos, nos primeiros momentos, eles acreditavam que era um tipo de espiritismo kardecista,
Eles não tinham essa ideia da Umbanda que temos hoje. A Umbanda evoluiu muito depois disso. E eles acreditavam que a Umbanda era um tipo de espiritismo, de mesa, aquele espiritismo de desobsessão que é feito dentro das mesas brancas espíritas kardecistas. O que acontece? Como a Umbanda se manifestou, pelo menos o Caboclo das Sete Encruzilhadas, se manifestou dentro de um centro espírita, e disse que o que diferenciava o que ele ia fazer a partir de então era que espíritos de todas as procedências, especialmente de antigos escravizados e de caboclos, seriam bem-vindos ali para se manifestarem e trazerem a luz que eles tinham. Porque até aí, nós estamos falando de 1908, né, gente? Não podemos comparar com o pensamento que temos hoje sobre as coisas. Em 1908, Deus o livre, baixar um espírito no meio de uma sessão de um caboclo, um preto velho, para falar. Ele era expulso daquilo ali, daquele trabalho espiritual, como se fosse um espírito perverso, ignorante, enfim, não tivesse condições de falar. Era assim que eram tratados os espíritos naquele tempo. E eles acreditavam, então, no início e por muito tempo, vejam só, que na verdade era um tipo de espiritismo que estava sendo feito ali. E que pensem bem, como a Umbanda veio para ser um contraponto, para ir contra e combater a macumba, que tinha se tornado visceral naquele tempo, naqueles tempos ali, na cabeça e no pensamento de todo mundo, muitas vezes praticando o mal e praticando injustiças espirituais a pedido dos seus clientes, vamos dizer assim. A Umbanda justamente surgiu para trazer espíritos de luz, trazer uma ética aos trabalhos espirituais e para uma transformação. Nós estamos falando de 1908, né, gente? De novo, como eram as coisas. Por isso que é importante estudar a história e entender, e ler, e compreender que a Umbanda de Zélio, lá atrás, ela foi mudando. Hoje ela se encontra como está. E eu espero que esteja evoluindo para melhor. Por quê? Porque eu acredito na intervenção de nossa espiritualidade superior, comandando e combatendo tanto o mal como conduzindo os nossos caminhos. Ora, lá em 1908 era um outro pensamento, como eu estava dizendo. Achavam que nós estávamos fazendo um tipo diferente de espiritismo. Inclusive chamavam o livro de Leal de Souza, que é justamente uma fotografia dessa Umbanda de 1908, ele fala de espiritismo de linha, que era como chamada a Umbanda, era um sinônimo de Umbanda, o espiritismo de linha, para diferenciar do espiritismo kardecista, que era feito em outros lugares. Então vejam só como a coisa foi evoluindo aí. Naquela época também, isso eu vivenciei. Tudo era chamado de espiritismo. Quando eu era jovem, qualquer manifestação mediúnica, em qualquer religião que fosse, era dito que era espiritismo. Ah, isso é espiritismo. Ah, isso é coisa de espírita. Espírita, na verdade, era qualquer manifestação mediúnica. Então, muitas vezes chamava a própria Umbanda de espiritismo, era um tipo de espiritismo. E que uma sessão de Umbanda era chamada espírita também. E muitas vezes nas obras de Leal de Souza nós vemos o termo espírita para definir. Por isso que é importante você ler e entender o que acontecia naquela época, por que aconteceu, para entender a grandeza do trabalho de Leal de Souza, que deixou ali gravado para as próximas gerações como a Umbanda nasceu, como é que era a Umbanda, quais as regras da Umbanda, como é que eram os guias da Umbanda, e tudo isso para entender como é que nós chegamos até aqui e o que podemos mudar sem ter que destruir a Umbanda, as raízes da Umbanda. Porque se você não entender como é que ela começou, você acha que pode mudar muita coisa no meio do caminho. E às vezes, mudando muita coisa no meio do caminho, você acaba destruindo ela. Que é essa nossa preocupação quando a gente estuda um trabalho como de Leal de Souza, por exemplo. O livro de Leal de Souza precisa ser estudado por todo mundo. Ele nos fala sobre os médiuns curadores, que eram principalmente a grande leva de espíritos dentro da Umbanda. Os médiuns curadores, que vinham ali para ajudar as pessoas. Nós já vimos, por sua vez, a importância de dizer que a Umbanda, essa palavra de origem banto, é a arte de curar. Traduzindo-se, é a arte de curar, ou magia. E o que, na verdade, é o princípio da própria Umbanda. Ela cura
a alma das pessoas. Ela muda as pessoas, curando ela de chagas, de feridas, de revoltas, de problemas espirituais que muitas vezes vêm por milênios de reencarnações, a gente caindo nos mesmos erros. A Umbanda vem aí para alterar isso tudo, para mudar o nosso ponto de vista, para mudar a nossa estrutura espiritual, para que a gente possa dar um passo à frente e evoluir. Mas como nós estávamos falando, Léo de Souza, nesse livro, Espiritismo, a Magia, as 7 Linhas da Umbanda, ele fala muito de materialização de espíritos. Era muito comum nesse período sessões de materialização. Hoje são incomuns. Hoje os médiuns que têm esses dons, eles se escondem. Porque houve, na verdade, na década de 70, se vocês pararem para pensar, 70, 80, 90, um levante da Igreja Católica contra a mediunidade, especialmente para combater o crescimento do espiritismo e a figura de Chico Xavier. Chico Xavier, dentro do espiritismo, ele começou a mudar muitas coisas. E a Igreja Católica, muito incomodada, tanto com o crescimento da Umbanda, na década de 50 e 60, que foi o grande apogeu da Umbanda, quanto o crescimento da influência de Chico Xavier, ele começou a criar figuras histriônicas dentro de sua... vamos para servir a igreja. Uma delas foi o Padre Quevedo, que é um homem extremamente culto. Se vocês verem a ficha dele na Wikipédia, você vai dizer, esse homem é um gênio, ele tem dezenas e dezenas de condecorações pelos trabalhos feitos. Mas, na verdade, o que ele fez e o que ele foi uma pessoa engendrada pelos comandos na época, vamos dizer assim, da igreja, para combater os médiuns que estavam crescendo de forma incrível dentro da nossa sociedade nessa época. E o Padre Quevedo chegou a criar um bordão, não é? Isso não existe. Tudo ele dizia. Materializava um espírito, ele dizia, isso não existe. Um médium incorporava, poderia dizer coisas incríveis. Isso não existe. Nunca existia. Ele nunca comprovou, o Padre Quevedo, nos muitos anos de trabalho, um fenômeno verdadeiro de mediunidade e de mediunismo. Sempre ele ia contra. E a mídia da época, a grande mídia, dava um cartaz enorme para ele. Muitas vezes eu vi o próprio Faustão, eu posso citar, mais recentemente, enquanto ele estava vivo, o Padre Quevedo, abria uma metade de um programa para que ele se sentisse à vontade para combater qualquer coisa. Então, por muito tempo, se criou na cabeça da população brasileira esse tipo de pensamento contra a mediunidade, achando que era uma coisa supersticiosa, que era uma coisa que deveria ser apagada da mente das pessoas, que era uma coisa satânica, vejam só que coisa absurda, e coisas assim do gênero. Então isso atrasou nossa caminhada, mas não impediu que nós caminhássemos, porque a espiritualidade superior, de fato, ela não para. Ela é como uma água que todo mundo tenta segurar, mas ela vai encontrando caminhos por baixo da terra. E mais adiante, ela brota linda, magnífica, mais adiante para que todo mundo possa ver. O livro de Léo de Souza exige que a gente pare para conversar muitas vezes sobre muitas coisas. Uma das coisas que ele fala é o perfil daqueles que são não éticos dentro da mediunidade. Os embusteiros, os charlatões, os mentirosos da espiritualidade. E que nós podemos perfeitamente desenhar ali um perfil. Isso quem nos fala é Léo de Souza. Você veja bem, 1933. Sempre o mentiroso ele procura fazer cerimônias muito complicadas ali. Ele enfeita, ele transforma um simples acender de uma única vela num ritual de horas de efeitos especiais, enfim, enfeites, não é? Que não seriam necessários. Eles fazem cerimônias complicadíssimas aos olhos de um leigo para justificar aquilo que deveria ser simples, ou que ele não sabe. A segunda coisa também, ele está sempre falando com os espíritos. Isso é uma das coisas que médiuns que têm a clarividência, que enxergam os espíritos, precisam cuidar. Por quê? Porque ele passa o tempo inteiro dizendo que recebeu um aviso.
É aquele tipo de embusteiro que você está numa fila num banco, por exemplo, fazer qualquer coisa e encosta em você e diz assim: eu vi um espírito perto de você, ele está falando, vai lá na minha casa fazer trabalhos. Esse é o tipo de embusteiro que a gente encontra muitas vezes pelas ruas e que Leal de Souza lá atrás já falava para nós. Também ele vem com muitas histórias longas, complicadas. Nada é simplesmente, faz assim ou faz assado. Não, ele vem com uma história linda, florida, complicada para justificar, às vezes, algo muito simples. O embusteiro também faz aquilo que ele não poderia fazer. Promessa. Ele jura que vai resolver o seu problema, mesmo sabendo que o seu problema não é resolvido com um trabalho. Um trabalho pode favorecer que você encontre as soluções, mas muitas vezes a solução está dentro de você, com a mudança dos seus sentimentos, do seu pensamento, da busca de conhecimento, a mudança interior que tanta espiritualidade superior pede para você, e você, porque está acomodado, porque tem preguiça, não quer mudar. Então, vejam só, a obra de Leal de Souza é um livro tão precioso que a cada pequeno parágrafo ele nos abre um mundo de discussões. E eu pretendo falar com vocês bastante sobre esse livro de Leal de Souza. Então eu peço a vocês que abram um tempo para isso, porque nós vamos estudar e vai ser algo sensacional. E você não vai se arrepender de conhecer por que a Umbanda é assim, o que ela combate. Hoje nós falamos, por exemplo, perfil dos embusteiros. Tomem cuidado com esse tipo de médium que usa sua mediunidade unicamente para atender os seus objetivos egoístas, que é geralmente angariar dinheiro ou poder. Cuidado com isso. Sinta-se à vontade, faça seus comentários, dê seu like, porque ele é muito importante para que o YouTube considere o nosso conteúdo para outras pessoas. E agora nós vamos passar para o nosso querido amantíssimo, iluminado Minuto Mandinga, onde nós falamos das ervas, o principal axé da nossa querida Umbanda. Gostou? Semana que vem nós vamos continuar assuntos muito bons. De repente falando até de Leal de Souza, mais coisas interessantes para você, que você vai abrir o seu coração. E peço a você, faça a sua biblioteca de livros umbandistas. Comecem a ler esses livros importantes que nós citamos aqui. Leiam mais, porque vocês lendo, vocês não vão se deixar levar pelos comentários da internet ou por muitos embusteiros por aí que tentam convencer você que Umbanda não é assim, quando a Umbanda de fato ela é. Então seja bem-vindo. Até lá.